Olá, estamos começando pela Rádio Venceslau FM 100,5, pelo rádio e através das nossas mídias sociais, Facebook, YouTube e também o nosso site venceslaufm.com.br, mais um programa com mais um candidato a prefeito de Presidente Venceslau. Nosso convidado de hoje, ele é do PDT, Ângelo César Malacrida, ele já foi prefeito de Venceslau no ano de 2005 até 2008. Ele é funcionário concursado do Banespa também. Está aqui, já sabe que vai sortear os temas e vai falar com a população através do rádio e também através das nossas redes sociais. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Edmilson, e parabenizo a iniciativa da rádio, porque abrir esse espaço democrático com igualdade para todos os candidatos, são poucos que fazem isso, né? Então vocês estão de parabéns e a democracia com certeza sai vitoriosa nessa situação. O senhor vai ter meia hora e eu vou começar a partir do momento que o senhor fizer o sorteio do primeiro tema, que são todos estão aqui nessa caixinha, a gente começa a contar o tempo. Senhor, perfeito. por favor, fique à vontade e bom programa. Muito obrigado. Primeiro, obras. Obras. Muito bem. A questão das obras municipais, elas têm uma relevância muito importante. A necessidade, ela muda a cada dia, Edmilson, né? Novas situações com o passar dos dias, a cidade cresce, enfim. É uma constante você ter que ter um acompanhamento e dentro desse acompanhamento uma modernização da forma de como a gente prioriza e faz as obras da nossa cidade. Nós vamos ter implantado no nosso governo, que a gente já teve lá atrás, que é o orçamento participativo, onde a população define a prioridade daquilo que ela necessita, através de eleições na sua região e também elegendo os seus representantes para, junto ao governo municipal, vigiar tudo aquilo que foi decidido. Então vão ser recursos públicos aplicados de acordo com a vontade da nossa população. Dessa maneira fica perfeito a gente diagnosticar as necessidades, quais são as obras necessárias que devem ser priorizadas. E nesse sentido, Edmilson, nós vamos fazer um esforço muito grande para deixar de terceirizar, como vem sendo feito, essas questões aqui no nosso município. Quando a gente terceiriza, a gente pega dinheiro, recurso próprio e investe para fora. A gente quer deixar esses recursos aqui para fomentar a nossa política local. Vamos estancar essa sangria, né, com as obras e com tudo o mais que a gente puder, priorizando que esses recursos fiquem aqui no município para induzir a nossa economia local a ter um desempenho positivo e recuperar de forma gradativa a nossa cidade, que vem perdendo muito com essa situação. Ok, o senhor tem 2 minutos e 5 segundos apenas de programa. O senhor quer falar mais alguma coisa sobre obras? Perfeito. Perfeito? Pode sortear um outro tema. Vamos ver aqui. Lazer. Lazer, que bom. A gente tinha lá atrás a nossa divisão de esporte e lazer. Veja só. E lazer, Edmilson, a gente tem algumas situações que são bem peculiares nossas, né? Então, por exemplo, quando a gente perde uma enorme fonte de lazer, que era uma tradição do nosso município e que toda a população aguardava, que é um evento também cultural, também econômico, também social, como a nossa Five, nós perdemos uma coisa que é primordial. A gente atraía população de fora, já que a gente não tem potencial turístico natural, como a vizinha Epitácio, por exemplo, que tem um rio, né? A gente tinha turismo de evento e dedicava-se a isso de uma maneira tão bonita que nós fizemos da nossa Five uma das questões principais do nosso município, conhecida nacionalmente por essa grandiosidade da nossa Five, que era, sim, um momento de lazer, um momento de curtição da família. Quantos casamentos não surgiram ali da Five, né? As pessoas hoje já têm família constituída. Não podemos aceitar que o município
seja reduzido a uma situação de nem ter a nossa tradicional five. Então, essa questão do lazer passa por aí também. Temos outras propostas sim, Edmilson. Lá, desde muito tempo, a gente tinha a proposta de se fazer um balneário num local bem apropriado aqui em Presidente Venceslau, né? E que é possível esse sonho se tornar realidade sim, porque o local ainda permanece lá, né? O local ainda está despoluído e a gente pode fazer um reservatório de água onde o município capta água para consumo e também um grande centro de lazer que seria um parque, né? Um grande lago, né? Então, esse balneário também está na nossa ideia e nós vamos perseguir. Mas o mais importante, e que eu volto a frisar, é que a gente tem que voltar a ter a nossa five, voltar àqueles eventos como o carnaval de rua, as nossas festas, porque a nossa população é muito carente dessa parte de diversão, que envolve sim a questão do lazer. Então, esse olhar atento para isso nós temos sim no nosso projeto. Estou conversando com o candidato a prefeito Ângelo César Malacrida, hoje aqui na 100.5. O senhor pode escolher mais um tema, o senhor tem 5 minutos e 11 de programa. Esporte. Nossa, que legal. Então, Edmilson, a gente, para falar de esporte, a gente tem que voltar a falar como a cidade se encontra rebaixada nesse momento. Estão oferecendo para nós uma condição que eu particularmente me nego a aceitar. Não é normal uma cidade não ter minimamente aquelas condições de esportes que a gente já viu acontecer. Nós tínhamos um time de basquete feminino que teve uma origem em projeto social que chegou a ser campeão do estado por algumas vezes, projetando o nome da cidade nacionalmente. Coisa linda, coisa bonita, né? Tínhamos natação de qualidade, que gerava atletas com muita competitividade nesse cenário. Comigo, Presidente Venceslau foi a única vez campeã de futebol nos jogos regionais. O que aconteceu para a gente perder toda essa condição? Eu não vejo mais. O futebol, que dizem que é a alegria do povo brasileiro, que eu, no meu tempo, qualquer terreno desocupado, a gente ia lá, limpava, fazia 2 traves de bambu e jogava, né? Hoje não tem mais isso. Hoje, se uma criança quer praticar futebol, ela tem que ter um dinheiro para pagar uma escolinha de futebol, porque o poder público não garante essa prática como deveria garantir para a população que não tem esses recursos, né? Então, nós vamos voltar a ter um olhar muito especial para a área do esporte. Precisamos muito recuperar tudo aquilo que foi perdido. Edmilson, a gente tinha um beisebol aqui em Venceslau de altíssima qualidade. Nem isso mais o poder público consegue incentivar. Está lá o famoso campo do japonês, que não tem mais vida, não tem mais nada. E por que nós perdemos tanto? Eu volto a dizer, eu me recuso a aceitar esse rebaixamento da nossa cidade. No esportes eu estou citando o exemplo agora, mas é em todos os setores. Eu me recuso a aceitar esse rebaixamento e nós vamos voltar a ter um esporte de altíssima qualidade como nós sempre tivemos. Atletismo, natação, basquete, futebol, enfim, em todas as áreas. E o desafio também para tentar resgatar o nosso beisebol está colocado e está no nosso plano de governo, nós vamos fazer. Ok, 8 minutos e 10 segundos de programa. O senhor pode sortear mais um tema? Emprego. Geração de emprego e renda. É uma das grandes reclamações, nós que estamos caminhando e ouvindo a nossa população. Isso é a gente vai ter que ter uma atenção para isso, Edmilson, de uma maneira muito peculiar.
geração de emprego e renda está intimamente ligado ao nosso desempenho da economia local. E para isso, de cara, nós temos que acabar com essa história de deixar os nossos recursos públicos, que são tão importantes aqui no município, eles fluírem da forma como estão fluindo para fora da cidade. Tudo se terceiriza. E empresa terceirizada leva os nossos recursos de uma maneira predatória. Predatória, essa é a palavra certa. Aquilo que a gente poderia estar gerando de emprego, desenvolvimento econômico aqui, nós estamos gerando fora. São milhões e milhões de recursos que saem daqui, da nossa economia local, e vão fazer geração de emprego e desenvolvimento econômico fora da cidade. Então, todos esses contratos, de cara, nós vamos revisar. Eu tenho a impressão de que tem contratos aí com cláusulas draconianas que precisam ser investigados. Terceirização é uma coisa muito particular, não pode ser um instrumento principal de um governo. Isso daí tem que ser muito eventual quando você não consegue fazer aquilo que é necessário aqui com as suas ferramentas. Não. Como que eu posso aceitar, Edmilson, a gente paralisar as atividades do nosso aterro sanitário feito com tanto esforço para contratar uma empresa terceirizada e levar o nosso lixo para fora, para a cidade de Regente Feijó, como está sendo feito? Milhões jogados fora, porque não tiveram a capacidade de administrar o nosso aterro sanitário. Como se explica uma situação dessa? Querem que a gente engula um absurdo desse? Não, eu não vou engolir, nós vamos reverter essa situação. A frota de veículos da prefeitura é uma empresa terceirizada que faz a manutenção da nossa frota, como se a gente não tivéssemos aqui no nosso município mecânicos capacitados para fazer isso, como sempre fizemos. Como que nós vamos fazer a manutenção fora? Vamos rever essa situação e vamos impedir que esses recursos fluam dessa maneira. Até o nosso pronto-socorro municipal, que é obrigação da prefeitura municipal, da gestão municipal, cuidar, até a questão do pronto-socorro está sendo terceirizada. Olha, e a gente tem que ficar... esse assunto é um assunto seríssimo e que no país da corrupção a gente tem que ter um olhar muito especial para ele. Se você pegar os processos da Polícia Federal que desvenda a corrupção nesse país, todos ou quase todos acontecem em cima de terceirizações. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse assunto, evitar ao máximo, porque isso é uma coisa que pode estar fugindo do controle de alguém, ou pode ter gente muito maldosa nesse meio se apropriando de coisa pública como não deve. Eu, como brasileiro, como vencesauense, tenho a obrigação de desconfiar, pelo menos, dessa situação, já que no país o que se domina é isso. E nós vamos evitar. Não é só com relação a isso, mas voltando a dizer, é dessa maneira que a gente vai induzir a nossa economia local a voltar a crescer. Esses recursos colocados aqui no nosso município, aliado a outras ações que são necessárias, lógico, a gente tem que fazer uma pesquisa minuciosa nas questões orçamentárias e financeiras da prefeitura, né, para ver o tamanho da nossa perna, para poder medir todas as nossas ações. Mas de cara eu já te digo o seguinte, nós nos reunimos com a Associação Comercial. No passado nós tivemos uma parceria muito importante, já sabemos das principais reivindicações da Associação Comercial. Vamos voltar a nos reunir com o nosso comércio de uma maneira bem democrática, ouvir deles as necessidades para direcionar as ações do governo municipal para fomentar a nossa economia local, para induzir ao crescimento da nossa economia. Nós temos que inverter esse efeito dominó negativo
que faz com que a gente perca tantos habitantes como nós perdemos de uns anos para cá. Nós temos que fazer esse efeito dominó negativo se transformar em efeito dominó positivo. E é voltando a trazer os nossos recursos para cá, fazendo um meio de campo e um trabalho essencial com o nosso comércio, atrair indústrias não é uma coisa fácil, né? É lógico que a gente persegue isso. Eu estou vendo propostas de parque industrial, tal, tudo que já foi feito no passado sendo reeditado. Não sei se isso vai ter muito resultado, porque nós estamos numa região de fronteira, com guerra fiscal, onde o empresário atravessa o rio ali em Epitácio e do outro lado ele paga muito menos imposto e prefere fazer aquilo que a gente vê a olhos, né? O sul do Mato Grosso sendo desenvolvido muito, com muita indústria, e a gente aqui capengando nessa situação. Mas é uma coisa que a gente tem que perseguir, sim, né? Tentar atrair. Tudo que eles podem fazer, a gente pode fazer. O que a gente não pode fazer é obrigar o governador do estado a baixar o ICMS para competir com o lado de lá. Então a gente fica numa situação um tanto quanto preocupante, né? E é por isso que a gente tem que priorizar a nossa economia local, né? Sonhar é bom, tentar também, né? Buscar essas novas indústrias, novos empregos, mas principalmente cuidar daquilo que a gente já tem aqui. No nosso governo nós fizemos isso. No nosso governo, o frigorífico trabalhou constantemente, né? E nós acabamos fechando o governo com geração positiva de emprego. E a nossa população cresceu. Então, nós sabemos como fazer, nós vamos fazer de novo e fazer bem diferente do que está aí. Eu tenho certeza que nós vamos repetir a dose de ter um saldo de produção positiva de geração de emprego e renda. Muito bem, nós temos 15 minutos e 49 segundos de programa. Tá? Se eu quiser continuar o seu raciocínio ou sortear um novo tema, sorteou. Infraestrutura. Infraestrutura está intimamente ligado com a questão de obras, né? Nós temos alguns gargalos que a gente precisa cuidar nessa questão de infraestrutura, que é muito ligada à questão da ecologia e de crimes ambientais que eu vejo sendo praticados atualmente. Lançamento de esgoto in natura, na natureza, né? Situações que demandam um planejamento que eu não vejo sendo feito. Eu vi um vídeo gravado ali no Vencesville, de uma moradora revoltada, porque a ação da prefeitura foi simplesmente despejar o esgoto in natura lá no bairro. Porque, segundo informações, a bomba que faz o recalque de uma estação elevatória estava quebrada. A estação elevatória não pode parar nunca. Se aumentou o volume, como a gente ouve falar, para aquela estação elevatória e não foi feita a adequação necessária, se é verdade que, por conta disso, a prefeitura teve que lançar o esgoto a céu aberto lá no bairro, é crime ambiental. Isso é crime ambiental. É uma irresponsabilidade enorme de não ter feito o trabalho, o dever de casa, de se arrumar aquela infraestrutura para que não acontecesse isso. E crime ambiental é coisa séria, gente. É coisa muito séria. Então, eu estou dando um exemplo, mas existem outros gargalos que precisam ser atacados, né? Infraestrutura também, ligado à questão das obras, vai ser uma coisa muito democratizada, que através do orçamento participativo você pode ter certeza que nós vamos cuidar de todos os pontos nevrálgicos aqui da nossa cidade. 17h50 de programa. O senhor pode sortear um tema? Próximo tema. Cultura. Cultura, que coisa legal. Cultura, infelizmente, nesse mandato, é zero, Edmilson. Eu não vejo nenhuma iniciativa na área da cultura. Aliás, somos procurados por vários artistas locais que relatam a dificuldade que eles têm de minimamente apresentarem o seu trabalho. Na nossa época,
a gente tinha um palco modular, um palco móvel, toda uma estrutura que a gente disponibilizava para a nossa população, para que essas questões culturais que afloram naturalmente na nossa cidade, elas pudessem ter um canal para se apresentarem, enfim. O nosso palco móvel, ele não parava, ele ia de um lugar para o outro, de um bairro para o outro, com as pessoas se apresentando, principalmente com música, mas com relação a teatro também, o palco modular, enfim, dependendo do tamanho da coisa, era um ou era outro, né? Tivemos concurso de música, não era só no palco 2 da Five, que também é um evento primordial para a nossa cultura. Nós tivemos aqui na praça concurso de música, onde as pessoas se apresentavam, enfim, várias e várias iniciativas nesse campo da cultura que não se vê mais. E a cultura tem que caminhar em paralelo com a educação. Nós temos que incentivar as nossas crianças, porque isso faz parte da questão também educativa, né? Questão de cultura tem que caminhar junto com a educação. E que saudade do nosso cinema, hein, Edmilson? Que saudade. Eu fiz uma parceria com o nosso cinema, que no nosso tempo tinha cinema, viu? Fiz uma parceria em que as crianças das nossas escolas que nunca tinham ido no cinema, elas podiam, durante o dia, com sessões apresentando filmes adequados para aquela idade, né? Puderam ter a oportunidade de ir num cinema. Coisa que é raro, né? Só mais em cidade grande que tem essa possibilidade. E eles iam de graça, as escolas levavam suas classes, né? E assistiam os filmes adequados àquela idade. Edmilson, lamentavelmente é mais um exemplo do rebaixamento da nossa cidade, que querem fazer a gente engolir como coisa normal. Não é normal. Nós precisamos de uma atenção muito especial na área da cultura e nós vamos fazer, porque já fizemos. 21 minutos e 7 segundos. Se o senhor quiser sortear um novo tema. Educação. Muito bom. Também é uma questão ligada à questão da cultura. Edmilson, nós tivemos o orçamento participativo Mirim. Foi uma inovação, uma coisa nossa, nós que criamos. Levamos para dentro das escolas a questão da educação com relação a tudo que se faz, a toda a nossa arrecadação. Educação fiscal, né? Ensinamos para as nossas crianças de onde vem o dinheiro que a prefeitura tem à disposição para aplicar na educação, na saúde, enfim, né? Os impostos, tudo isso eles tiveram conhecimento e tiveram a possibilidade de fazer as suas reivindicações. E era tema livre, não era só com relação ao que estavam precisando nas escolas, não. Eles podiam reivindicar lá da rua do bairro, da onde elas moravam, e foi impressionante. A questão de infraestrutura das escolas, nós conseguimos, através do nosso orçamento participativo Mirim, diagnosticar que as crianças precisavam de ter quadras cobertas, porque a nossa cidade é uma cidade muito quente, com muita insolação, e dessa maneira nós cobrimos todas as quadras de todas as nossas escolas municipais para dar um ambiente propício à prática esportiva, e essas quadras também funcionaram de outra maneira. Nós disponibilizamos para cada escola um centro de eventos novo, que é usado de diversas maneiras, inclusive para a cultura. E vamos ampliar aquilo que nós iniciamos, a escola de período integral, que é uma experiência fantástica, que dá um resultado educacional muito bom, excelente, que nós colhemos muito fruto bem apetitoso dessa situação, né? E vamos ampliar porque é o caminho. E a gente fazer do nosso cidadão, um cidadão para a prática plena da cidadania, é dar a ele toda a possibilidade de ter conhecimento. Lembrando que o único governo até hoje que editou um livro de história didático para as nossas crianças terem conhecimento da sua história
né? O livro sobre a história de Presidente Venceslau, isso no ano de 2006, quando Venceslau fez 80 anos, se eu não me engano, com a pesquisa da nossa saudosa Nilda Dita. Olha, foi fantástico. E está aí esse livro, né? Está dentro das nossas escolas, para quem quiser usufruir desse conhecimento. Educação é uma coisa que nós vamos priorizar ao máximo. Temos 24 minutos, um novo tema. Funcionalismo público. Ótimo. O nosso funcionalismo público está sendo tratado de uma maneira desrespeitosa. Perderam direitos, perderam salário, estão com a folha de salário defasada. Não é possível que um município igual o Presidente Venceslau tenha nos seus quadros funcionários registrados com menos de um salário mínimo. O nosso compromisso com o funcionalismo, e foi a primeira reunião que nós fizemos questão de fazer com o Sindicerve. Recebemos as reivindicações deles, assumimos o compromisso de equacionar todos aqueles problemas e vamos resolver. Essa história de ser menos que o mínimo é coisa da administração atual, que se atribui nota que não existe, mas a nota certa é a mesma nota que ela trata os nossos funcionários. É menos que o mínimo. Não é possível termos funcionários registrados com menos de um salário mínimo. Até a CIPA, Edmilson, que nós instituímos aqui no município, a atual administração não cumpre a lei e não fez a nossa CIPA. Não fez a eleição e estamos até hoje sem a CIPA. Isso é caso de multa, é caso da justiça ter uma ação firme nisso. Nós vamos resolver esse problema também. Último tema. 25 minutos de programa, saúde. Saúde. Edmilson, essa é a maior reclamação que nós encontramos nas nossas ruas. A saúde, junto com a questão de toda a atenção para recuperar a nossa economia, que foi esquecida, né, a economia local, é um tema que a gente vai ter que ter uma ação imediata. Não dá para a gente conceber que um postinho da estratégia de saúde da família fique sem atendimento médico porque o médico saiu de férias. Doença não tira férias. Como que pode um postinho ficar desguarnecido por causa das férias de um médico? Não, isso está errado. Tem que ter um outro médico fazendo essa cobertura. Não é possível mais que a gente conceba que alguém que procure o pronto-socorro municipal, que é lá na nossa Santa Casa, e é responsabilidade, o pronto-socorro, a Santa Casa toda não, mas o pronto-socorro municipal é responsabilidade da gestão municipal, da prefeitura municipal. Não é possível que as pessoas fiquem mais de 6 horas aguardando atendimento médico numa situação de emergência. Isso é o caos, é o absurdo. E está lá terceirizado, não é culpa dos atendentes, não é culpa da Santa Casa, é culpa de gestão. É gestão. Os funcionários da saúde, a gente está cansado de parabenizar por toda a ação heróica que eles tiveram na pandemia, e a gente sabe da capacidade deles, que mesmo diante de situações adversas, tira leite de pedra para fazer o atendimento à nossa população. Mas se não tiver uma boa gestão, acontece isso. Falta médico, tem que ter mais médico lá no pronto-socorro? Vamos pôr mais médico. O que não pode é alguém ficar lá por horas esperando atendimento numa situação de emergência. Não, de maneira nenhuma. Fizeram um investimento com muita propaganda em cima, que foi a construção da nossa farmácia municipal. Pois vai lá ver se funciona. As filas continuam, as pessoas estão esperando de uma maneira mais confortável, mas continuam esperando por horas para serem atendidas. E quando são atendidas, não tem remédio. Horas. Para disponibilizar dipirona e coisa desse nível, não precisa de um gasto milionário numa farmácia. Na nossa época, o remédio chegava na casa do cidadão. Aquele remédio contínuo, de uso contínuo, e aqueles eventuais também. Bastava ele ir no postinho dele que a coisa se resolvia. E isso vai voltar. A farmácia nós vamos ver o que vamos fazer com ela. Porque foi um gasto indevido, sem necessidade nenhuma, porque a nossa estrutura
permitiria que as pessoas recebessem esse remédio confortavelmente na sua casa. E não é o que está sendo feito. É mais um exemplo de descaso com a nossa saúde. A saúde está o caos e nós vamos resolver isso da melhor maneira possível. 28 minutos e 52 segundos, suas considerações finais. Edmilson, eu quero fazer um apelo. Nós estamos vendo acontecer aqui no nosso município o poder econômico tentar influenciar no voto. É compra de voto. É através de churrascada, é através de cesta básica, uma coisa que é de domínio público, basta sair na rua, você toma conhecimento de que fulano e ciclano está pagando churrasco no bar de não sei quem, na oficina de não sei quem. Gente, isso é ilegal. Eu peço que vocês cerrem fileiras comigo e não deixem essa situação pecaminosa, diabólica, envolver a sua índole. Bata no peito e venha comigo. E aponte o dedo para esse pessoal e diga o seguinte: você que pensa que é dono da cidade, o seu dinheiro não vai comprar a minha dignidade de vencesauense raiz. É isso, Edmilson. Muito obrigado pela oportunidade. Ângelo Malacrida foi o nosso convidado de hoje. Ele é candidato a prefeito pelo PDT aqui em Presidente Venceslau. Em instantes, depois do intervalo comercial, eu converso com o candidato a vice-prefeito na chapa de Ângelo Malacrida. Até já.